Bom dia. João 17, a partir do versículo 20. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, olha bem, Jesus está falando nessa oração ali com o Pai. Como eu sempre digo, é um diálogo, uma conversa. Ele tem essa conversa com o Pai. E ele fala, olha, eu não estou orando, ele está orando pelo discípulo. Ele tinha dito ontem que ele não está orando, ele não orava pelo mundo. Tem que orar para as pessoas que estão no mundo. Não, Jesus ora pelos seus. Ele intercede pelos seus, ele deixou isso claro. E ele está falando, não estou orando não é só por esses aqui não estou orando não é só por esses discípulos não. Estou orando por aquelas pessoas que através deles irão crer que somos nós. Porque graças ao Evangelho de Jesus Cristo, a palavra chegou até nós, tem chegado até os cantos, lugares mais longínquos do mundo aí, as pessoas estão crendo, estão se convertendo a Ele. A estas pessoas que Jesus intercede, Jesus ora, Jesus clama, ele clamou ao Pai por isso. Ele disse, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Nós viemos a crer em Jesus. Através da divulgação do Evangelho que Paulo, Pedro, João, Lucas, Marcos, Barnabé, sei lá, tantos pregaram pelo mundo. E continuam pregando. Nós estamos aqui, nós estamos lendo aqui, ou seja, João está falando com nós, Jesus está falando com nós através de João. Assim como eu estou falando com vocês aqui através de João, que é através de Jesus. Então, Jesus ora, ele intercede ao Pai por aqueles que creem nele. Qual que é o objetivo? Como ele diz, para que todos os que creem, todos esses discípulos são os que seguem, né? Então todos estes sejam um com ele. Sempre olhar um com o Pai. Nós sabemos, falamos assim, nós sabemos que o nosso Deus é Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós temos que ser um com Deus. Ele nos diz que ele faz morada em nós. Ele habita em nós. Nós temos que ser um com Deus. Por isso que ele não aceita o erro, por isso que ele não aceita o pecado. Porque ele é santo. Ser santo porque eu sou santo. Então nós sabemos que é a santidade do Senhor. Agora, nós estamos no erro, estamos no pecado e estamos falando que adoramos a Deus, que amamos a Deus, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Mentira. Grande verdade. E ele meio que fala, não intercede por vocês, não. Então, isso aí não está nem falando com nós. Jesus está fazendo a oração aqui falando com o Pai. Para que o mundo creia que deles também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22, ele fala, e eu lhe tenho transferido a glórias que me tens dado, para que seja um como nós o somos. Aí tem um bando de religiosos, um bando que se identificam hoje já não como evangélico, como das outras religiões nem se falam, porque todas elas, as outras,
estão longe realmente do Senhor. Todas aquelas que não perseveram em praticar a doutrina de Cristo, não importa. Ah, pastor, mas eu sou católico. Tá. Você pode ter a religião que você quiser. Você pode falar o nome do Senhor quantas vezes você quiser. Só que você não tem parte com Ele. Você não tem parte nenhuma com Ele. Ele é santo. Nós temos que ser um com Ele. Agora, você vive no erro, na mentira, no pecado, no adultério, na fornicação, na idolatria, na ambição desairada, e vem falar comigo que você é cristão, seguidor de Jesus. Cara, você está mentindo, enganando a si mesmo. Nós temos que ser um com Ele. Ele é santo. Assim como Jesus era e praticou santidade, Ele era um com Deus. Ele nos dá exemplo aqui, Ele falando com Deus, Ele quer que nós sejamos um com Ele. Como nós podemos ser um com Ele se nós estamos no pecado? Ah, pastor, é muito difícil ser um com Ele. Não, Jesus nos deu exemplo de vida. Ele viveu no nosso meio, Ele viveu como um homem, como ser humano. Ele comia, bebia, ia no banheiro, ele espirrava, ele tossia, ele dormia, ele fazia tudo. Mas não pecava. Nós podemos viver de maneira normal sem pecar. As pessoas falam, não tem jeito de viver nesse mundo sem pecar. Conversa fiada. E mais, mesmo se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai querido, se existir arrependimento. Ele disse, eu tenho transferido a glória que me tem dado para que seja um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheças que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Entender. Jesus está falando, olha, vocês vão entender, inclusive, que o Senhor os amou, assim como o Senhor me amou. Olha bem o que Jesus está falando. Que tu me enviastes, que Deus Pai enviou, nós sabemos que como foi, e o Senhor os amou, os amaste, o Senhor nos ama. Como? De que maneira? Como também amaste a mim, como também amou Jesus. Só que o engano, esses cafajestes aí que se auto-intitulam pastores, esse bando de religiosos que se diz evangélicos, as igrejas lotadas dessa raça que fala que é cristão, que é evangélico, não conhece Cristo. Ah, quero bênção dali, quero vitória, só reinar. Não! Como que Deus Pai enviou Jesus? Jesus passou todo tipo de luta, de sofrimento, que nenhum de nós vamos passar. Ele não estava enfrentando a ira de Deus, não. Estava enfrentando o amor de Deus. Agora nós não queremos enfrentar a luta. Está querendo, mas não, eu quero estar bem. Eu quero ter uma vida tranquila. Eu quero me aposentar bem. Eu quero curtir isso, curtir aquilo. Você não conhece Jesus, você é cidadão do mundo. Você não faz parte do reino. Você não faz parte com o Senhor. Estou falando palavra, não estou falando aqui de um diálogo, Jesus teve esse diálogo com o Pai. Ele quer. Jesus falou, eu quero estar neles. Nós temos que estar vendo a santidade de Jesus e nós em Jesus. E mais, e Deus Pai em Jesus e Jesus em nós, ou seja, nós sendo uma unidade, como enfim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Eu sempre falo, veja você uma coisa. O que é unidade? Existe, vamos falar da diferença entre unidade e união. Um saco de batata. União. Com todos eles juntos. Saco de batata. Pega a batata, descasca, faz um purê de batata ali. Um purezão, uma maçona. Unidade.
Ali é unidade. Agora imagina se nós estamos falando, não, eu sou cristão, faço parte de Cristo, mas eu vivo no erro, no pecado. Então você está falando que o nosso Deus é pecador, ele aceita sujeira e imundícia. Não, ele perdoa tudo, ele até conversa fiada. Nós temos que ser um. Com ele é unidade, olha o que ele diz. Aperfeiçoado na unidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós, juntos, todos. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa é a maneira do amor dele. Não tem mais nada, claro. Então tem muita história. O povo escolheu uns versículos, umas coisinhas boas, palavras amáveis, mas a verdade todo mundo foge, dá volta, pula. Versículo 24 ele diz: Pai, eu desejo que os que me deste, estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Esse Senhor deu, quem é que ele deu? Todo aquele que vem a ele, aquele que se rende a ele. Aquele que confessa Jesus, não só com os lábios, com a boca, mas com sua maneira de viver, com seus pensamentos, com suas atitudes. Estes, Jesus quer que esteja junto com ele para ver a glória dele. A glória que ele tinha antes da fundação, antes de existir o mundo. Antes do início da criação do mundo, que ele diz aqui, antes da fundação do mundo. A glória que ele já tinha. Que vejamos. Que ele continua falando aqui, versículo 25. Pai justo, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviastes. O mundo não te conhece, mas eu tenho te conhecido. Eu te conheci. Assim como estes, falando ali, os discípulos, o povo, entenderam que ele foi enviado por Deus. Aí tem um povo que se diz evangélicos, se dizem teólogos, se dizem conhecedor da Bíblia, aí são adoradores judeus. Mas judeus, muito pouquíssimo. Eu não posso falar em ter porcentagem exata, mas pouquíssimos realmente são judeus convertidos, cristãos. A maioria não é, a maioria estão presos na lei, estão buscando a lei, estão de pendurado lá na orelha, para não falar de outra coisa de Moisés. E eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus foi enviado por Deus. Não acreditam. O que eles acreditam? Que é um profeta. Meu Deus, é um profeta. Como Ezequiel, como Jeremias, como Elias. Vocês não perceberam? Que ele é filho de Deus, que ele foi enviado por Deus. Mas ele é o filho de Deus. Essa compreensão que nós temos. Os judeus adoram Davi até hoje. Davi já foi embora, até os ossos dele já esfarelaram. Mas ainda continuam lá no túmulo buscando Davi. Jesus, o túmulo está vazio. O lugar dele não. Está vivo. Nós temos que acreditar. Bom, o cristão verdadeiro acredita em Jesus, sabe que Jesus veio de Deus. Sabe que ele existe, que ele é vivo. Por isso, sabe que não pode errar, não pode pecar. Porque apesar de nós não estarmos vendo ele com os nossos olhos físicos, sabemos que ele está aqui ao nosso redor, examinando o nosso interior e tudo. E que nós não seremos uma unidade com ele se nós estivermos no pecado.
Sabemos que não basta eu não fazer o erro, eu pensar. Ele está vendo tudo, não tem jeito de esconder nada dele. Versículo 26. Ele diz assim: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles estejam. Olha, eu dei a conhecer a eles, eu preguei o evangelho, eu me mostrei a eles, eu me revelei a eles, apresentei o teu nome, apresentei o teu poder, e ele vou continuar a revelar. Para quê? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Assim como o amor que o Senhor me amou, Pai, esteja neles. E eu neles esteja. Interessante que o povo quer um amor de Deus, mas não quer luta. E Jesus está deixando bem claro que esse mundo não nos pertence. Esse mundo está morto no diabo. Esse mundo, o príncipe deste mundo não é o Senhor. Ele falou várias vezes, nós temos falado, temos explicado sobre isso aqui. Mas nós queremos reinar, dominar aqui. Jesus nasceu num lar pobre. Quando ele nasceu, o berço dele foi um coxo para animal se alimentar. Aquilo ali que foi o berço de Jesus. Quando Jesus nasceu, logo em seguida, Jesus nem sabia absolutamente nada. Recém-nascido. A mãe dele teve que fugir com ele. Maria, bem irmã José, teve que vazar para o Egito. Que então ia morrer. Né? Nós temos que saber isso. Mas o Senhor, Deus Pai, estava cuidando dele. O amor de Deus, Deus não estava... Jesus não estava enfrentando a ira de Deus, não. Está enfrentando o amor. Teve uma vida normal como qualquer outra, criança, adolescente, aprendeu com José, o ofício, virou carpinteiro, tem que trabalhar para se alimentar, até aproximadamente os 30 anos, quando se batizou, assumiu seu ministério terreno, a partir daí sua perseguição. E Deus Pai fez o quê para testar ele, para ver se ele estava firme? Levou ele para o deserto. Foi o diabo, não, a Bíblia fala. Foi Deus Pai. 40 dias sem comer, testado pelo diabo, o diabo oferecendo tudo, o diabo dando tudo. E ele está ali. E aí? Estava enfrentando a ira de Deus? Não, enfrentando o amor de Deus. Agora nós não queremos saber disso não queremos passar em deserto nenhum, não queremos passar dificuldade nenhuma, é uma geração perdida. Qualquer enfermidade diz, meu Deus, não, por que Deus não tira, por que Deus não cura, eu oro, e faço campanha, e palhaçadas e mais palhaçadas. Para mim é palhaçadas. Um aperto zero, não, Deus tem que dar, Deus vai prosperar. E olha que eu vejo muito crente. Não, Deus vai te dar, não preocupa não. Deus vai te enriquecer. Quem disse que existe promessa do Senhor? Você vai enriquecer alguém? Que o amor que me amaste esteja neles, eu neles esteja. 18. João capítulo 18. Evangelho de João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale do Quidrom. Do outro lado havia um olival. Onde entrou com eles. E Judas, o traidor, ou seja, Judas Iscariotes, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Às vezes as pessoas têm lido a Bíblia, mas ainda não têm se atentado, procurado estudar. Se você tem estudado a Bíblia, você, por exemplo, sabe
que Jesus, ele frequentava a casa de Maria, ele frequentava a casa de Pedro, ele frequentava a casa de Maria e Marta, e ele dormia na casa de outras pessoas também, e mais. Ele chegava e falava, o guarda falou lá com o baixinho lá, com Zaqueu, falou, desce daí que hoje eu vou dormir na sua casa. Ele não tinha casa, então a maioria das vezes ele dormia nos jardins, ali no horto, no Getsemane. Era o hábito dele, às vezes passava o dia todo no templo, na sinagoga, ali pregando, ensinando o evangelho, e depois ia passar a noite, ali no Getsemane. Mas nós queremos mansões, né? Nós queremos ter mansões para nós. Jesus ia para ali, passava. Então agora, depois dele ter orado, o Pai, ele pegou, partiu então para lá. Como sempre ele ia, reunia, orava à noite, dormia por ele mesmo. Os discípulos acompanhavam. Então ele foi para ali. Só que Judas Iscariote, os traidores, conhecia bem, porque Judas andava com ele, Judas era um dos dele. Judas foi um apóstolo. Jesus ungiu Judas apóstolo. Tá? Ele não foi, não enganado, não foi. Talvez Jesus sabia tudo, sabia que Jesus estava ali. Versículo 3. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanterna, tochas e armas. Olha para você ver uma coisa. Todo mundo sabia que Jesus não andava armado, não tinha nada. Mas levaram um bando enorme. Um destacamento de soldados romanos. Um destacamento. Quantidade enorme. E não somente esse, mas tinha mais soldados. Agora, porque, como é que fala? Jerusalém, Judá era dominado, Israel, digamos assim, era dominado pelos romanos, pelo César. Quem mandava era César. A autoridade máxima era César. Então levaram agora um destacamento de soldados romanos para prender, mas os sacerdotes também mandaram os soldados, os guardas deles. Então era muita gente para prender, porque foram soldados, guardas, né, enviados pelo chefe dos sacerdotes e dos fariseus. Chegaram com tochas, com arma, como se fosse prender um grande bandido. Né? Vieram aquela turma toda, como se fosse prender esse Lázaro e da vida que assassinaram um dia desse. Judas guiando, conduzindo eles. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Jesus sabia tudo que ia acontecer, né? E assim que ele já estava vindo, sabe, esse bando. Jesus então foi ao encontro deles. Falou: vem cá, quem que vocês estão procurando? Jesus não fugiu em nenhum momento. Jesus sabia o que aconteceu, ou seja, ele fugiu, presta bem atenção, ele fugiu antes em algumas situações, para quê? Mas para que essa palavra se cumprisse fielmente. Já estava tudo revelado por Deus como seria. Então ele fez tudo para que se cumprisse a palavra de Deus. Na hora certa, no momento exato. Não antes, mas na hora certa. Eles tentaram até pegar ele antes e matá-lo, mas não era a hora. Ele foi na hora. Agora é a hora. Vieram todo mundo, eles falaram: vem cá, quem vocês estão procurando? Versículo 5. Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou.
Jesus. E jura que aqueles que eu traiu estavam com eles. A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Olha a revelação. Se vocês atentarem nas suas Bíblias, na sua escritura, você vai ver um eu sou, com a letra maiúscula. Eu sou. É Jesus se revelando na divindade. Se revelando poder. Se revelando Deus. Deus não ficava como eu sou grande, eu sou. E agora Jesus diz, eu sou. Quem vocês estão procurando? Ah, Jesus de Nazaré, eu sou. Judas Iscariote estava ali com ele. Por que Judas estava com ele? Deixa eu tentar uma coisa que vocês pouco devem ter ouvido falar sobre isso. Mas Jesus, ele se deixava identificar, ser reconhecido por que ele queria. Ele ficava o tempo todo no templo pregando, todo mundo vendo sabia que era ele. Mas quando ele queria, ele saía dali, as pessoas não reconheciam, ele estava no meio dos outros, não sabia quem ele era. Mas os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, o reconheciam o tempo todo. Judas conhecia ele o tempo todo, porque ele se mostrava o tempo todo para os discípulos. Em várias situações eles tentaram antes pegar Jesus. Tem uma vez ele estava pregando, nós lemos um dia dele sobre isso, lá na sinagoga do templo, eles tentaram pegar ele, para já tirar ele de uma ribanceira, ele passou no meio do povo e foi embora. Em várias situações eles não conseguiam reconhecê-lo. E agora, Jesus, quando ele pergunta quem é, Jesus fala, eu sou. O que acontece? No versículo 6. Assim que Jesus diz, eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. A revelação de Deus. Revelação suprema. Quando Jesus fala, não, eu sou. A divindade, revelando o poder de Deus. Todos eles atônitos, bum, bum, cai todo mundo. Revelação de Deus. Grande revelação do céu. Era para estes soldados, guardas, esse bando todo, terem entendido o que estava acontecendo. Mas não. Recuaram atônitos e caíram. Poder de Deus. Versículo 7. Então Jesus lhes perguntou de novo, a quem procurais? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Pronto, caíram, levantaram, voltou a perguntar, a quem que vocês estão procurando? Ah, Jesus de Nazaré. Agora Jesus exclamou, eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se a mim que buscais, deixais estes homens seguir o seu caminho. Eu já disse para vocês que eu sou Jesus que estão procurando. Se a mim vocês estão procurando, agora deixa esses outros, os discípulos ir embora. Jesus tinha dito, né, na palavra dele, que nenhum daquele que o Pai deu se perdeu. Perdeu nenhum. Não se perdeu. Isso é versículo 9, é exatamente o que eu disse, olha. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele disseram. Não perdi nenhum de todos que me destes. Palavras se cumpriram, ele não se deram. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então, na hora ali daquela coisa, o que acontece? Um servo lá do sacerdote, dos líderes dos religiosos, né, que seria hoje,
Jesus aparecesse hoje, com certeza, ia juntar essa quadrilha toda, os livros evangélicos, essa pastorzada, se diz, com certeza ia matá-lo, prendê-lo, processá-lo, ia fazer escambau. Aí o servo dele, quando está ali, Pedro arranca da espada e dá-lhe uma espadada, arranca a orelha do caboclo. Versículo 11. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha tua espada. Acaso não haveria eu de beber o cálice que o Pai me deu? Nós estávamos falando antes. Então, guarda a sua espada, rapaz. Por acaso eu não vou passar aquilo que o Pai mandou eu passar? Eu não vou sofrer aquilo que o Pai mandou eu sofrer? Vai guardar a sua espada. Se o Pai determinou que vai acontecer comigo, vai acontecer como coloquei. E acabou. Aí nós falamos, somos discípulos de Jesus. Aí vem aquele, meu Deus, tira, Senhor, tira. Entendo uma coisa, nada, absolutamente nada acontece em nossas vidas se não for vontade ou permissão de Deus. Gente, eu falo de Bíblia, não é historinha, não. Vamos parar de acreditar nessas historinhas de pastor, de conversa fiada por aí. Vamos voltar para o Evangelho. Tudo nosso é o Evangelho, é Jesus. E aqui é Ele que fala. Não sou eu que estou falando, não. Só estou lendo. Minha função. Não, eu não vou passar o que Deus mandou passar, vou. Glória a Deus. Temos que pensar sempre isso, que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. Primeira vontade ou permissão de Deus. Muito bem, nós lemos hoje aqui até o Evangelho de João, capítulo 18, até o versículo 11. Querendo Deus, se for vontade dele, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 12. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.